Atualmente, a inflação no Brasil está estourando. A taxa Selic segue em níveis historicamente altos e o governo planeja aumentar os gastos nos próximos anos. Diante desse cenário, surge a pergunta: estamos à beira de uma crise? Neste vídeo, vamos examinar o cenário atual, avaliar o risco real de uma estagflação e entender o que isso pode significar para o futuro do Brasil. Então pegue o seu café, fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe e se curtiu o conteúdo, já deixa o like e se inscreva no canal. Para avaliar se estamos próximos de uma crise, é essencial analisarmos o cenário atual da economia brasileira. Em 2024, observamos resultados mistos. Por um lado, indicadores positivos animaram boa parte dos brasileiros, como o PIB crescendo 3,4%, o consumo das famílias subindo 4,8%, a indústria avançando 3,3% e os serviços 3,7%. Além disso, os investimentos registraram um aumento expressivo de 7,3%. Por outro lado, nem todos os setores tiveram desempenhos satisfatórios. A agropecuária, por exemplo, sofreu uma queda de 3,2%, reflexo das secas e do calor extremo que afetaram safras essenciais como soja e milho. No entanto, é importante compreender os fatores que impulsionaram esses números. O crescimento do consumo das famílias foi significativamente influenciado por programas de transferência de renda, como Bolsa Família e o Pé de Meia para estudantes. Esses programas injetaram dinheiro na economia, estimularam o consumo e, consequentemente, incentivaram empresas a investir, criando um efeito cascata que impulsiona o crescimento econômico. Como exemplo, você deve ter visto que o desemprego caiu 6,2%, o menor desde 2012, com 1,8 milhão de vagas formais criadas, segundo o CAGED. Mas esse número engana. Os empregos vêm de setores como construção e serviços, que podem murchar rapidamente se o consumo artificial secar. Assim, embora os indicadores demonstram avanços em alguns setores, é fundamental analisar a origem e a sustentabilidade desses resultados para compreender os riscos e desafios que podem impactar o futuro econômico do país. Dito isso, é importante entender que o governo é um dos grandes motores da economia brasileira. É um país com alta intervenção econômica e um estado gigantesco. Para se ter uma ideia, 54,3 milhões de pessoas recebem o Bolsa Família. Além disso, cerca de 41 milhões recebem algum benefício do INSS e mais de 12,5 milhões são funcionários públicos. No total, 107,8 milhões de brasileiros recebem algum valor do governo. Atualmente, o Brasil tem uma população de 212,5 milhões de habitantes, o que significa que praticamente metade da população depende, direta ou indiretamente, de despesas do setor público, que não é o setor produtivo no sentido econômico tradicional. Para complicar mais ainda, o governo Lula tem ampliado os incentivos, de olho nas eleições de 2026. Entre as medidas está a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês, uma medida que até é positiva, mas que deve custar 25,8 bilhões em 2026. Outra iniciativa é o empréstimo consignado com o FGTS, que facilita o acesso ao crédito e traz mais dinheiro para a economia, mas os juros são altíssimos, de até 4% ao mês, enquanto o FGTS rende apenas 6% ao ano. Isso pode levar muitas famílias a um endividamento excessivo, beneficiando apenas os bancos. Inclusive, eu gostaria de saber, o que você acha dessas transferências do governo? Elas ajudam ou criam dependência? Gostaria de saber sua opinião aqui embaixo. Mas continuando, mas o fato do governo ser o agente principal da economia brasileira teria algum problema? É importante saber de onde o governo tira o dinheiro, como o governo se financia. Bom, o governo tira dinheiro dos impostos, taxas e contribuições da população, e também do lucro de empresas estatais. Porém, historicamente, o Brasil gasta mais do que arrecada por meio de impostos e outras contribuições. Justamente por isso, todo brasileiro tem medo de novas taxas e impostos serem implementados para sanar esse déficit. Além disso, as empresas estatais, que foram alvo de inúmeros casos de corrupção nos governos de esquerda do passado e poderiam trazer algum lucro para o governo, registraram déficits históricos no governo petista atual, após anos de superávit durante o governo Bolsonaro. Então a saída encontrada pelo governo para se financiar é emitir títulos da dívida pública para captar recursos no mercado financeiro. Esse quadro gera uma situação fiscal desesperadora, o crescimento descontrolado do déficit público, que vamos falar sobre ele um pouco mais à frente. Tendo essas informações em mente, para entender se estamos prestes a viver uma crise sem precedentes no Brasil, precisamos saber qual é a direção que a inflação e o gasto público têm tomado. A inflação tem dado grandes alertas de que algo está fora do rumo. Em fevereiro de 2025, o IPCA bateu 5,06 acima do teto da meta de 4,5, com alimentos, combustíveis e o real fraco empurrando os preços para cima. O Banco Central respondeu com a Selic nas alturas, que está em 14,25 e que pode chegar até 15% no final do ano, tentando frear a alta da inflação. Porém, isso acaba sufocando e assustando quem quer investir. Com a taxa Selic tão alta, poucos investimentos darão retorno
retorno acima dela. Logo, há um incentivo de colocar o dinheiro em investimentos seguros, atrelados ao Selic como títulos públicos, em vez de tomar o risco de empreender e investir. Isso pode levar a economia a desacelerar e até provocar uma recessão mais na frente, uma crise. Além disso, você se lembra quando falamos dos números recordes de emprego? Pois bem, com a inflação tão alta, os salários reais estão sendo corroídos, deixando famílias mais pobres, apesar do baixo índice de desemprego. E se você chegou até aqui e não curtiu esse vídeo, eu gostaria que você desse o like para me ajudar a continuar produzindo conteúdo que vai na contramão da narrativa oficial. Além disso, o quadro fiscal é o golpe final para entender se estamos próximos ou não de uma crise. O déficit público fechou em 43 bilhões nas contas públicas, equivalente a 0,36% do PIB, sendo inclusive inferior ao rombo de 230 bilhões em 2023, que correspondeu a 2,1% da geração de riqueza do país no primeiro governo Lula. Voltando para 2024, a dívida pública avançou 12,2% e alcançou 7,31 trilhões em 2024, fechando em 76,1% do PIB, afastando investidores e enfraquecendo o real. O déficit público ocorre quando o governo gasta mais dinheiro do que arrecada em um determinado período, geralmente um ano. É como ter um orçamento pessoal onde as suas despesas superam sua renda. Esse déficit elevado, junto com a inflação alta e a taxa Selic nas alturas, vai inviabilizando a atividade econômica como um todo, postergando decisões de investimento e deixando o país num limbo perigoso. Resumindo, temos uma economia dopada por gastos públicos, uma inflação fora de controle e um governo que parece estar cavando um buraco mais fundo. Será que isso tudo é o prenúncio de uma grande crise? Fora isso, é que outro inimigo invisível pode surgir. O nome dele é estagflação. Estagflação é um termo que junta estagnação e inflação. Isso acontece quando a economia cresce pouco ou até encolhe, mas os preços continuam subindo. É um pesadelo para qualquer governo, porque as soluções para um problema podem piorar o outro. No Brasil, estamos vendo um conflito de estratégias que pode levar a esse cenário perigoso. Por um lado, o Banco Central mantém a taxa Selic elevada para desacelerar a economia e controlar a inflação. Por outro, o governo busca reaquecer a economia ou mantê-la aquecida, incentivando o consumo com políticas expansionistas e de transferência de renda. Esse cabo de guerra tem um risco. O consumo elevado pressiona os preços para cima, enquanto os juros altos seguram o crescimento. O resultado pode ser exatamente a estagflação, um país que cresce muito pouco ou nada, com a inflação alta e persistente. Alguns economistas já alertam para esse risco em 2025 e 2026. Choques de oferta, como o real fraco e safras afetadas pelo clima, pioram o quadro. E o desequilíbrio fiscal, que já deixa o mercado nervoso com a trajetória da dívida pública e do déficit, só aumenta a incerteza, dificultando a entrada de investimentos estrangeiros e pressionando ainda mais o câmbio. Não é uma crise como nos anos 90, mas um stagflation light pode estar no horizonte. Todos esses dados levam muitos analistas a temerem um cenário de recessão ou até de estagflação. Para eles, uma crise por vir seria inevitável. Para evitar esse caminho, o governo precisa agir. Reformas fiscais para controlar o déficit, investimento em infraestrutura para destravar o crescimento e uma política monetária bem calibrada podem fazer diferença. Curiosamente, a trajetória do Brasil se assemelha muito à da Argentina durante o governo de Alberto Fernandes, antes da eleição do atual presidente Javier Milei. Clique no vídeo que está aparecendo na tela para entender melhor esse cenário. E se você quiser saber por que a Argentina está tão cara, clique nesse outro vídeo para entender com profundidade. Se curtiu o vídeo, dá aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para mais conteúdos como este. E até a próxima, muito obrigado.